partir desse vídeo, nós vamos começar a estudar um dos maiores processos revolucionários que a história conheceu, que foi a Revolução Francesa em 1789. Pois bem, para nós falarmos da Revolução Francesa, que marca o início da Era Moderna, em termos até cronológicos, os historiadores definem a Revolução Francesa como o início da nossa era contemporânea, o fim da modernidade, lembrando que, em termos históricos, a modernidade se inicia no final da Idade Média, no século XV, com a queda do Império Romano do Oriente em Constantinopla, e se estende até a Revolução Francesa em 1789, marco revolucionário que data o início da contemporaneidade. Pois bem, qual é o sentido maior da Revolução Francesa? Bom, o sentido maior da Revolução Francesa é exatamente a tomada do poder político pela camada burguesa da sociedade. Ou seja, uma ordem aristocrática, uma ordem onde os reis governavam com poderes absolutos, que caracterizou o início dos estados modernos, conhecido isso como Ancien Regime, ou Antigo Regime, onde os reis eram eleitos pela vontade divina e governavam, os seus reinos em nome de Deus. Inclusive, existe um livro de um historiador francês, o Marc Bloch, Os Reis Taumaturgos, que mostra muito isso lá na França do Ancien Regime. Ele mostra o quê? Que os reis, essa visão política absoluta dos reis, desse poder absoluto, dessa relação do rei com a divindade, e os próprios reis, quando assumiam o poder, quando eram coroados reis, eles eram ungidos por homens da igreja, meio que legitimando essa condição de representante divino na terra. No livro Os Reis Taumaturgos, o Marc Bloch mostra como é que na França você tinha a crença de que o rei tinha um certo poder de cura. Afinal de contas, ele era uma entidade, ele era um representante direto de Deus entre nós. Então os súditos franceses queriam tocar no rei, porque ele tinha um poder de cura. Então pessoas doentes, pessoas com problemas, acreditavam então que os reis tinham esses poderes. Pois bem, a Revolução Francesa marca o fim de uma era marcada por essa lógica, por um Estado extremamente centralizado na figura real, e não só centralizado, mas um Estado sacralizado. Um Estado onde a religião vai ter uma influência muito grande. Com a Revolução Francesa há um corte. O Estado vai se tornar laico e os homens da igreja vão ser subordinados ao Estado no final do processo revolucionário. Então, os dois principais elementos trazidos pelo processo revolucionário francês é a ascensão da burguesia de classe econômica, poderosa, a classe política poderosa. A burguesia ascende à vida política, e toma o poder. É uma revolução burguesa, e uma separação clara entre Estado e Igreja, uma laicidade, a formação de um Estado laico. A Igreja já não vai ter a participação que tinha. Tudo isso amparado num processo ideológico que foi o Iluminismo, a Lumière, no século XVIII, principalmente na própria França, mas também vai ter os seus desdobramentos em outros pontos da Europa, como na Inglaterra e na Alemanha. Na Inglaterra recebe o nome de Enlightenment, e na Alemanha Aufklärung, que é o Iluminismo, preconizado por homens como Diderot,
como Voltaire, Diderot, idealizador da enciclopédia, ok? E, em termos políticos, vai encontrar bases, inspiração no movimento de independência dos Estados Unidos da América no ano de 1776, portanto, 13 anos antes da Revolução Francesa, que ocorrera em 1789. Então, essas duas bases, nós temos uma burguesia em ascensão na França, nós temos o exemplo ideológico que foi o Iluminismo no século XVIII, e nós temos o exemplo da independência norte-americana em 1776, libertando as colônias americanas da dominação inglesa. Pois bem, para nós entendermos o processo revolucionário francês, é preciso que eu caracterize para vocês o período pré-revolucionário. Isso é que vai tratar especialmente esse primeiro vídeo. O período pré-revolucionário mostra exatamente a situação da França e o que a levou para uma inevitável revolução. Pois bem, a França era dividida politicamente em 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado é o povo, no geral, o restante da população. E esse terceiro estado, ele não é homogêneo, ele é muito heterogêneo. Você encontra pequenos burgueses, artesãos, camponeses, miseráveis, você encontra o grosso da população ali. No caso do segundo estado, da nobreza, você tem, além da velha aristocracia, você tem também a alta burguesia que compra títulos de nobreza e vai fazer parte do segundo estado. É o que a gente chama de nobreza togada. E o primeiro estado é a igreja, o clero, né? Bom, e onde entra o rei nisso? O rei, ele é uma espécie de mediador, de voz maior, que em períodos de necessidade convoca os representantes desses estados. Como é que funcionava isso? Isso não era sempre. O intervalo de tempo da convocação desses estados gerais ocorria séculos após séculos, décadas após décadas. Não era uma coisa certa. Isso acontecia de acordo com a necessidade do rei francês. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando da convocação dos estados gerais, como é que funciona isso da parte do rei francês, e que como é que essa convocação, em 1787, 2 anos antes do processo revolucionário, como é que isso vai desencadear todo o processo revolucionário, que vai ocorrer posteriormente. Ok? Um grande abraço e até o segundo vídeo.